Bom dia, gentes. Vamos para a nossa leitura de hoje, que é a continuação de João capítulo 6. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês que viram, mas ainda não crê. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu nunca perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão da vida que desci do céu. E diziam: Este homem não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desci do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comeram a carne do Filho do Homem e não beberam o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeiro bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouviram isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isto os escandaliza?
Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não crê, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria atrair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquele hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde iria de traí-lo. Essa é a continuação da palavra de Lucas, capítulo 6, gente. Vamos para um salmo. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra de Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas